E sempre que falamos na figura de Jesus, gostamos de lembrar do Jesus apresentado pela doutrina espírita, que é esse mestre grandioso, um grande educador das almas em evolução no planeta terreno. Ele nos conduz, acompanha o nosso processo evolutivo há milhões de anos. Conhece cada um de nós, as nossas potencialidades, as nossas forças, mas também as nossas fraquezas, os nossos deslizes, aqueles pontos que nós precisamos de aprimorar e aquelas deficiências que nós temos que nos desfazer delas. E pensar dessa perspectiva espírita na figura de Jesus é imaginá-lo da altura da sua evolução espiritual. Nós não podemos comparar Jesus ao nosso acanhado patamar espiritual e psicológico, porque Jesus não cabe dentro de nós. Seria como colocar o mar num copo d'água. A estrutura espiritual do Cristo é superior a qualquer coisa que nós possamos conceber. Portanto, deveríamos sempre olhar para Ele na qualidade desse mestre amável, cujas palavras, cujos atos e ensinos são responsáveis pela redenção das nossas almas. É nessa qualidade de estrela condutora dos nossos destinos espirituais que Jesus deveria sempre ser buscado, e não apenas numa procura superficial, humana, querendo catalogá-lo ou compará-lo às nossas deficiências e fraquezas. Nesse sentido, toda vez que falamos em Jesus como médico, é natural que pensemos nas curas realizadas por ele. E de fato, por onde Jesus andou, sempre foi procurado por pessoas doentes, criaturas que estavam enfrentando amplos sofrimentos. Alguns eram cegos de nascença, outros eram paralíticos, outros ainda sofriam de hemorragias e de uma gama de doenças de pele que na época sequer eram catalogadas, todas eram vistas como lepra, mas nem sempre se tratava dessa doença. E Jesus sempre tinha aquela palavra de carinho, aquele seu magnetismo poderosíssimo e ao mesmo tempo afetuoso, acolhedor, e muitas vezes as pessoas saíam da sua presença sentindo-se curadas fisicamente. O certo é que muitos dos que foram fisicamente curados por Jesus voltaram a adoecer. Muitos deles. Porque a base da doença não estava no corpo físico. E aquele processo inicial feito pelo Cristo de suporte magnético espiritual para que a criatura pudesse superar a doença física não pôde ser mantido por aquela mente, e ela então voltava para os mesmos padrões de sentimento, para os mesmos padrões de pensamento e, como consequência natural, voltava a apresentar os mesmos sintomas físicos. É também certo dizer que alguns conseguiram efetuar um processo de renovação espiritual genuína, conseguiram fixar a mensagem de Jesus, mudar completamente o rumo da sua vida, da sua evolução espiritual, e se conservaram saudáveis. Mas 100%. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Porque a morte é um caminho natural da existência física. Emmanuel nos diz que o reino dos céus não vem com aparências exteriores,
Porque os olhos humanos só podem contemplar o que está morto ou o que vai morrer. Tudo que nós enxergamos está num processo que se encaminha para a morte. Corpos físicos, plantas, animais, terrenos, construções. Nós nos perguntamos sobre as grandes civilizações do passado, que sobraram delas senão ruínas. Nós nos perguntamos sobre os grandes vultos do passado. Todos passaram pelos umbrais da morte. Todos tiveram que passar pela transição do túmulo. Então, nada no mundo físico, nada é permanente. A característica principal da vida física é a impermanência. Durante um tempo, nós estamos com algumas pessoas. Durante um tempo, nós temos um corpo físico. Durante um tempo, nós exercemos uma profissão. Durante um tempo, nós podemos deter poder. Durante um tempo determinado, nós detemos poderio econômico. Mas todas essas coisas passam com a ação do tempo. Tudo se renova. E a lei de destruição cumpre sempre o seu objetivo, que é auxiliar a lei de progresso. Todo progresso se efetua com mortes e renascimentos, destruição e construção. Portanto, é sempre preciso considerar que quando falamos de saúde, nós estamos falando da saúde do corpo físico. Porque a saúde do corpo físico é sempre relativa, já que o nosso corpo se encaminha para a morte. Ele sofre um processo natural de desgaste. É da natureza do corpo físico acabar, desgastar-se, até que ele não tenha mais forças e liberte o espírito para novos ângulos do seu desenvolvimento espiritual. Nesse sentido, é bom enxergar Jesus como médico do espírito. Porque quem verdadeiramente adoece é o espírito. E quem conserva a verdadeira saúde é o espírito.